Olá! Está começando o 68º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Sotes Telecom. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bem, Bia? Olá, Marcos. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem. Temos um episódio bem bacana pela frente, um papo muito legal com um convidado especial que você costurou, fez o contato para acontecer. Opa. Mas antes de trazer aqui o convidado, a gente vai começar com os follow-ups em relação ao episódio passado e aos episódios passados. Que a gente pediu para o pessoal mandar como é que tem sido a relação com notificações, como é que vem lidando com isso, nas distrações, etc. E o Eduardo Papa falou que, como usa iPhone, ele colocou um foco trabalho no qual ele só recebe notificações de apps profissionais durante o dia. Então, WhatsApp Business, Gira, o MV, que é um sistema de trabalho remoto com projetos, Falcon Finanças e por aí vai. Ele comentou que deixa várias notificações ligadas, mas deixa naquele resumo. Então, programou um resumo para aparecer de manhã e um outro no começo da noite e resolveu isso aí para ele. Boa, Eduardo. Parabéns. Mandou bem. Agora, também sobre esse assunto, o Rambo lembrou a gente que no iOS, quando você recebe uma notificação, se você segurar e tocar ali na notificação, existem algumas opções, né? Por exemplo, no WhatsApp tem lá, deixar mudo por 1 hora, deixar mudo por hoje, e tem uma opção que é configurar no WhatsApp. E isso deixa você fazer aqueles ajustes que eu comentei na semana passada sobre desligar spam, mas deixa ligada a transação do cartão, desligar a oferta, etc. E ele até comentou que o esquema de configurar as notificações tem no iOS, mas nem todo aplicativo usa. E aí o que está faltando no iOS é esse ajuste global de sistema mesmo, que permita eu desligar todas as promoções e só deixar ligado avisos transacionais, sei lá. Mas fica o aviso para os desenvolvedores também, né? Já que é possível fazer esses ajustes, pelo menos disponibilizar para os usuários, né? Exatamente, né? Uma coisa que falta, ele até comentou e faz sentido, falta uma opção, um botão lá para você denunciar spam, porque seria um jeito de indicar para a Apple quais são os aplicativos que estão fazendo direito, quais estão pisando na bola e tentar exercer algum tipo de pressão aí para que Tem que isso ser mude, dedo né? duro. Tá certo. A Apple é exigente com o padrão de qualidade dos seus aplicativos, sempre foi, né? Continua sendo, então nada mais justo. Ó, esse desenvolvedor poderia melhorar isso aqui. Mas não custa lembrar, né? Acione sempre o próprio desenvolvedor, com certeza ali na página dele tem um meio de contato que você possa fazer essa conversa, né? Ou pelo site dele, o site do aplicativo, ou pelo menos um e-mail. Dê esse follow-up antes para o desenvolvedor, espere ele dar um retorno e a postura dele vai indicar muito do que você deve esperar do aplicativo em si também, né? Tem desenvolvedores que são atenciosos ou que pelo menos respondem, falam, não, no momento eu não posso implementar isso, mas está no nosso roadmap aqui. Pelo menos dá uma satisfação. Eu acho que isso conta muitos pontos nessa relação entre desenvolvedor e usuário. Sem dúvida alguma, né? A única má notícia sobre isso é que, por exemplo, as regras da App Store sempre proibiram mandar spam, né? Mensagem promocional, pressionando as pessoas para assinarem as coisas, etc. Mas a própria Apple vem fazendo isso há anos. Você configura um iPhone novo, aparece notificação. Configura Apple Pay, assina Apple Music, vê o Messi aqui no Apple TV Plus, enfim, Apple Fitness. E não dá, né? Casa de ferreiro. Mais um botão de spam seria muito bem-vindo mesmo. Agora, a gente comentou na semana passada do lançamento da Audible no Brasil, a Netflix de audiolivros, basicamente, que finalmente está chegando por aqui. Sim. E o Didi falou que ama audiobooks, achou incrível a notícia do Audible chegando aqui no Brasil e comentou, né, que hoje em dia paga R$ 65,90 para acessar o Audible americano e passa muito tempo no transporte, já esgotou os podcasts que ele queria ouvir, né? E passou a escutar audiolivros que já foram quase 300 horas, mais de 20 livros. Uau! E ele falou que sentia muita falta de títulos em português. Ele falou que é especialmente difícil achar uma boa narração em português. E ele comentou, acho que porque a gente domina o idioma e presta ainda mais atenção em qualquer detalhe. Por exemplo, logo antes de sair o episódio, ele falou que terminou um dos poucos títulos interessantes em português, que era o 15 da Rachel de Queiroz,
e ouvir a história de uma escritora cearense sobre a seca contada ali com sotaque paulista causou estranheza, mas ele ficou rendido porque era a única opção disponível. Né? Ele falou que imediatamente com essa notícia cancelou a assinatura do Audible americano e está aproveitando a versão brasileira, que tem muito mais títulos interessantes do que ele imaginava, mas ele ainda sente falta de muita coisa. Ele já colocou dezenas de livros aí na lista de desejos, inclusive até pediu para quem tem dica, ó, manda para quem souber onde ele encontra, por exemplo, audiolivros dos irmãos Karamazov, Moby Dick, na versão completa, já que na Audible só tem uma versão resumida em português. Livros do Saramago também, ele falou que na Audible tem em inglês, tem em espanhol, mas a ironia, que não tem livros dele em português. José de Alencar, Airando Suassuna, ele falou que sente muita falta de livros de poesias também, e uma das coisas ruins é o fato de existir versões resumidas na plataforma, sem indicar que se trata de uma versão resumida. A gente já fala sobre isso. Ele falou que, enfim, entre as melhores narrações que ele já escutou estão a de Orgulho e Preconceito com a Rosamund Pike, que é aquela atriz britânica, fez Garota Exemplar, foi uma Bond Girl ainda dos filmes de James Bond, e o Silmarillion também, lido pelo Andy Serkis, que é o artista de voz, fez o Smeagol, por exemplo, né? As duas em inglês. Olha só. Bom, com relação aos audiolivros em inglês, né? Você vai economizar um dinheiro agora. Quem assinava em dólar, né? Agora com assinatura em reais, vai ser uma economia importante. Mas interessante ver entre os audiófilos essas nuances, né? Sobre quem lê o audiolivro. É interessante pensar, né? O contexto da história vai fazer toda a diferença na voz de quem for narrar. Então é de se pensar nisso mesmo. Agora, com relação aos livros resumidos, olha, tem gente que acha que é uma praga, mas isso é culpa dos estudantes, viu? Porque tem uma demanda enorme por esse tipo de conteúdo, né? A molecada não quer ler o livro inteiro, em alguns casos eu dou a razão para eles, então eles procuram as versões resumidas para poder fazer prova, trabalho, cumprir tabela. Então, tem demanda, vai ter muito livro resumido mesmo. Só que acho que tinha que ficar mais claro isso, né? Para as pessoas saberem que eles estão tendo contato com uma versão. Não dá para dizer que dependendo de quem resume o livro é uma história diferente. Né? Você pode editar aquilo de diversas maneiras, dando o contexto de acordo com o seu olhar na história. Então eu acho que isso impacta muito no resultado final. Então tem que sinalizar bem direitinho isso aí. Quem resumiu, por quê? Às vezes é um professor de literatura, às vezes é um professor de história. Tem que deixar mais claro isso para as pessoas, sim, tá? Sem dúvida. Isso aí a gente vê, por exemplo, também acontece com livros que já caíram em domínio público, que aí a editora desenvolve uma capa bonita, legal, chamativa, moderna, etc., e lança esses livros porque não tem que pagar direito autoral, né? Então fica mais fácil, entre aspas, ganhar uma grana com isso, né? Nada de errado, etc. São métodos aí. Mas o resumo, eu suspeito que seja uma coisa parecida. Se você publicar um resumo do livro, não tem que pagar. Tô chutando, tá? Quem a gente brinca no ADT, engenheiro de lei, fala pra gente como é que é, mas eu suspeito que tem alguma coisa assim. Versão, resumo, não tem que pagar direito, então deve ter alguma coisa aí. É que nem livro feito pelo ChatGPT, por exemplo, que foi inundada aí a Amazon nos últimos meses com isso, ela até reagiu, etc. Porque é um jeito de você... Não é nem operacionalizar, é fazer um fast food mesmo de criação de conteúdo. Exatamente. E lançar na Amazon e faturar, né? Fast food de conteúdo. É um TikTok dos livros, né? Pois é, né? Então existe isso. Mas tá aí, o depoimento do Didi bacana. Então quem tiver essas dicas, manda pra gente, manda pra eles. Podem mandar no gigahertz.fm/feedback. Vai ser bem bacana saber sobre isso. E um adendo é o seguinte, né? O Bruno Casemiro, que apresenta o ADT com a gente, ele é dublador e ele veio trabalhando justamente na leitura, narração, eu sempre erro a locução, narração, né? De vários livros que entraram na Audible. Ele veio falando sobre trabalho, estava correndo, etc. Aí lançou a Audible, ele falou, pronto, agora eu posso falar para vocês. Eu estava lendo um monte de livro, narrando, era para lançar na Audible do Brasil. Então tá aí. Viu? Legal, mas eu acho que tirando Noves fora aí, todos esses problemas, quem ainda não embarcou nessa de audiolivros, eu acho que agora vai ter uma excelente oportunidade.
E à medida que o serviço vai sendo implementado, vão contando para a gente aqui as novidades, as implementações, as mudanças no site, na plataforma, ou mesmo na execução dos arquivos, né? Às vezes tem algumas variações, algumas mudanças. Vejam como é que está a qualidade dos narradores e contem pra gente. A gente vai dando follow-up aqui nos episódios. Isso aí. E para fechar os follow-ups, a gente comentou do Paramethod na semana passada, né, que a gente explicou como é que funciona, e o Mariano Silva falou que o Paramethod aumentou em muito a produtividade dele. Ele falou que implantou o método em casa e no trabalho, onde um colega também conhecia já esse método, e os resultados em equipe têm sido muito bons. Ele falou que tudo o que ele mais precisa está sempre a poucos cliques em todos os sistemas repositórios, e uma vantagem também que normalmente é esquecida se refere a backups, que passam a ser mais rápidos. Ele falou que pastas pouco ou não acionáveis variam um pouco ali no tempo e os seus backups são menores e os seus backups são menos frequentes. Ele falou que backups mais frequentes passaram de dezenas de giga para centenas de mega só, poupando tempo e aumentando também a segurança, o que é bem bacana, né? E para começar, é simples, ele falou, mova tudo que você tem para uma pasta arquivo e aos pouquinhos crie as demais pastas conforme for surgindo aí a necessidade. Excelente, eu estou conhecendo muita coisa aqui graças aos nossos ouvintes. Agora vai ter um feriadão aí, vocês sabem que feriadão é o dia que eu desafogo a minha lista de tarefas, né? Então tem um monte de feedback de aplicativo para testar, e métodos e livros. Os livros já baixei, já estou começando a ler, né? Muita sugestão legal e eu vou me aprofundar nesse Paramethod. Mas é muito válido isso que o Mariano falou, porque eu já citei aqui o Folder Sync. Isso é uma outra ferramenta que ajudou a minha vida de um jeito fantástico, né? Porque eu tenho pastas de slides, de artigos científicos, e eu vou alterando, assim, vou sublinhando, vou lendo, adicionando informações, e às vezes eu faço isso no smartphone, às vezes eu faço isso no tablet. Então, independente de um ou de outro, o Folder Sync está sempre colocando tudo em sincronismo e está tudo sempre atualizado em todos os dispositivos, né? Se você está sempre em nuvem, tem uma conexão, isso não chega a ser realmente um problema, já que você pode sempre acessar as pastas nos discos virtuais. Mas não é o meu caso, como eu falei para vocês, né? Às vezes eu estou em auditório, estou em reunião, estou em lugares que não tem Wi-Fi, aí é lá, sabe aqueles auditórios de porão, assim, que também o sinal do celular é péssimo. Imagina se eu tenho que acessar uma coisa importante, eu tô num porão desses, sem acesso a nada. Então eu tenho muita... Nossa! Então eu tenho muita coisa offline aqui e eu preciso que elas estejam disponíveis mesmo sem conexão. Obrigada pelo seu feedback, viu, Mariano? Boa, muito obrigado. E vamos lá, a seguir a gente vai conversar com o Elzo Brito e é resultado da pergunta que o Rony Peterson mandou pra gente na semana passada sobre prompts, etc. Você falou, a gente podia fazer episódio inteiro sobre isso. E vai virar o episódio inteiro sobre isso, porque a gente chamou aqui o Elzo Brito para conversar com a gente sobre inteligência artificial, a gente já comenta sobre ele, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo desconto para você que quer poupar vida, porque é isso que ele faz. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei na vida e ele tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para telefone, ele deixa você basicamente escrever, cadastrar pequenos atalhos de teclado em troca de textos completos. Então, o roteiro que eu estou lendo agora aqui, eu tenho cadastrado no Text Expander, aí eu tenho lá o meu código, eu sempre começo com arroba os atalhos, então arroba, ele troca esse textinho pequeno pelo texto completo com suporte a variáveis. Então ele fala assim, qual que é o podcast? Eu falo, área de trabalho, ele cospe lá bonitinho, já com o link certo, tudo bonitinho, para com sorte eu não errar enquanto estiver lendo, e ele tem suporte a negrito, a itálico, a links, né, formatação para você não perder, e outra coisa muito poderosa é suporte a equipes. Então se você no trabalho aí, mais de uma pessoa tem que ter acesso a versões atualizadas de um texto comprido ou curto, mas ainda assim que fica mudando, enfim, né, um jeito de você resolver isso é ter todo mundo buscar lá do mesmo balde, com o mesmo atalho, a versão atualizada do texto, para poder aí fazer um outro ajuste se precisar para responder um e-mail, responder uma mensagem no WhatsApp, esse tipo de coisa. E para você conhecer melhor o Text Expander, faz o seguinte, vai em textexpander.com/adtrabalho, tem link na descrição aqui do episódio, porque aí você vai ver os inúmeros, infinitos jeitos que ele vai fazer você poupar vida
e você, para assinar o plano anual, vai ter 20% de desconto ainda por cima. Então vai lá, dá uma espiadinha. Eu uso todo dia, o dia inteiro, para coisa da Gigahertz, coisa da vida pessoal. Sempre comento aqui que meu endereço, meu telefone, CPF, o código de instalação do gás, está tudo no Text Expander para eu facinho poder puxar ali. Ele tem um atalho que é o comando barra, que ele já traz ali o menu para eu pesquisar, procuro por uma palavra que eu sei que está no roteiro, ele já mostra ali o roteiro bonitinho, eu já aperto Enter, ele cola. É um jeito muito fácil de usar e poupar a vida. Então, uma última vez, textexpander.com/adtrabalho, 20% de desconto para assinar o plano anual. Dá uma espiadinha por lá. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Outro modo bem bacana de usar o Text Expander é com chave Pix. Nem todo mundo gosta de usar e-mail, CPF, como chave Pix, né? O númerozão lá é bem mais seguro, eu pelo menos prefiro. E você não vai ter que decorar, evidentemente, esse número tão grande e tão pouco ficar fazendo copiar e colar, que também é uma coisa chata pra burro. Né? Você aciona ali com 2, 3 toques, pronto, tá ali a sua chave Pix. E você que ouve aqui o nosso podcast, que quer acessar os nossos grupos do Telegram, grupo Produtividade Móvel, grupo Mundo Sem Fio, o meu canal também no Telegram, você pode mandar uma mensagem para mim, lá no Telegram mesmo, @BiaCunze, e com 2 ou 3 toques no Text Expander eu mando todos os links para vocês. Por questão de spam e privacidade, eu mantenho os grupos privados, eu prefiro menos pessoas, mais participativo, mais qualidade do que quantidade, então os grupos não são públicos, mas eu consigo mandar os links para vocês rapidinho, sem perturbação, é rápido, vai na hora e tem bastante gente lá. Muito obrigada ao Text Expander por facilitar a nossa vida e patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá, a gente está recebendo aqui hoje o Elzo Brito, que é cientista da computação, tem pós em desenvolvimento web, é professor há mais de 10 anos e lançou recentemente o livro A Era da Inteligência Artificial, a linha do tempo da inteligência artificial. Elzo, muito bem-vindo ao Área de Trabalho. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade e o seu tempo. E na semana passada a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte chamado Rony Peterson, que é professor, né, do curso de jornalismo e queria umas dicas aí de prompts para melhorar e agilizar, enfim, né, otimizar o trabalho acadêmico dele. E, bom, ninguém melhor do que alguém que manja de inteligência artificial e tem um trabalho acadêmico para falar sobre isso, né? E a gente vai chegar nesse assunto. Eu queria começar aqui esse papo falando sobre o seu livro. Você lançou agora em julho e nele você conta a história da IA desde os anos 50, né, da origem do termo IA, e vai, década a década, explorando essa história até chegar em OpenAI, o modelo Llama da Meta, etc. Né? E, especialmente para esses últimos capítulos, eu fiquei bem curioso sobre como é que foi escrever um livro em que o próprio tema está mudando todo dia. Né? Como é que é o processo para falar, eu vou até aqui para escrever, não importa o que aconteça, eu vou contar a história, eu vou explicar até esse ponto e... Quando vem a decisão de abrir mão, de falar, putz, se eu não passar a régua aqui, eu nunca termino de escrever esse livro para lançar. A verdade, a ideia surgiu quando começou aquela briga no Twitter. As pessoas começaram a falar sem propriedade nenhuma do que era os modelos de linguagem, o que eram, né, os modelos de linguagem. E aí todo mundo estava falando, eu falei, meu Deus, as pessoas estão falando coisas que não tem nada a ver. No Twitter? Ah, vá. Briga no não, Twitter? Mas não só no Twitter. Nunca vi isso. No Twitter, no YouTube, em tudo, em entrevista. As pessoas estavam falando coisas assim, escambrosas. Uhum. Então, aí eu falei, não, eu vou tentar explicar o que é inteligência artificial desde o começo, até a chegada dos modelos de linguagem, e para tentar, assim, explicar mesmo do início até, basicamente, o que é hoje. E aí eu tentei chegar até o modelo do Llama, da Meta, porque naquela época era onde estava a maior novidade. Então eu falei, não, eu vou só até aqui, porque justamente semana que vem vão lançar outro modelo. E aí não dá. Eu vou ter que falar sobre o outro modelo, e já estavam falando do Llama 2. Aí eu falei, não, vou só até o Llama. Não vou nem pegar o Llama Code, porque senão não acaba nunca. Aí eu tentei cercar, falando exatamente década por década, como surgiu cada termo, cada pedacinho, para ver se as pessoas entendiam até chegar nos modelos de linguagem. Tá, entendi. E você lançou ele no finalzinho, né, de
julho, né? O livro, então é uma coisa Isso. super recente. Como é que tem sido a recepção do pessoal, o interesse, né, por ser justamente esse assunto tão quente assim? A recepção tá legal, tá interessante. Eu não esperava que as pessoas fossem ler da forma que estão lendo, porque eu nem fiz propaganda dele, eu só lancei e avisei para algumas pessoas. A gente já utilizou em sala de aula com alunos, como eu trabalho com educação, a gente usou com alunos para fazer um trabalho com eles, pegamos alunos do terceiro ano, e aí a gente tentou moldar eles para eles entenderem o que é inteligência artificial e também para eles saírem da escola com uma bagagem do que espera o mercado de trabalho para eles. Eu tô no comecinho do livro do Elzo aqui ainda, né? E tô na parte do Lisp ali ainda, né? Conhecendo as linguagens de programação. As pessoas realmente conhecem a diferença entre uma linguagem de programação aplicada para mecanismos de busca e para mecanismo do ChatGPT de uma forma bem simples, falando para leigo mesmo. Qual que é a diferença entre um e outro? Na verdade, assim, a linguagem de programação, ela é aquela linguagem que você utiliza para desenvolver os programas. Os modelos de linguagem, eles são modelos que são pré-treinados para resolver um tipo de problema específico. E aí você usa os NPL, que a gente chama, né, que é processamento de linguagem natural, para fazer perguntas nesse modelo. Então, o modelo não é uma linguagem de programação. O modelo é um bloco treinado para você fazer perguntas àquele modelo. E aí aquele modelo vai responder uma coisa específica. Por exemplo, quando a Meta lançou o Llama Code, ele é específico para programação. Então, se você perguntar alguma coisa de história, ele não vai saber te responder, porque toda aquela parte que não é de programação saiu. Então, ele vai interpretar somente as perguntas que você faz em relação a código. Existem outros modelos, por exemplo, a NASA está treinando um modelo para mexer com tempo. Então, ele vai ver a parte de chuva, de como vão ficar as nuvens, para fazer previsão de tempo e previsão do clima. E aí, esse modelo é um modelo base, que a gente chama, e aí esse modelo base vai permitir que as empresas criem modelos específicos para determinadas coisas em relação ao clima e a relação do planeta. Então, por exemplo, vai dar para fazer, por exemplo, mapeamento de florestas, de desmatamento, esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. E é interessante que alguns modelos de treinamento já usam soluções que existem há muito tempo, né? Eu vi que esses modelos trabalham com diversas camadas, por exemplo, passa por um tratamento primeiro, num Word2Vec, que me chamou a atenção, que ele é tão usado hoje, a gente usa até para genética, né? Já que tem uma questão de semântica, aí a gente usa as letrinhas lá dos nucleotídeos, então é muito usado, né, para filtros específicos de palavras, de frases e contextos, antes de ir para uma rede neural, por exemplo, né? Então, isso que se fala hoje em dia, na verdade, utiliza softwares, soluções que já existem há um bom tempo, né? E isso, que na verdade a gente vai utilizando o que já existe e já está bem consolidado. A gente pega tudo que está consolidado e vem aperfeiçoando até chegar no modelo que a gente precisa utilizar. Então, quando a gente fala que a inteligência artificial já está aí há um tempo, é justamente por isso, porque tem essas bases bem consolidadas que a gente já vem utilizando. Então, um dos motivos do lançamento do livro é que todo mundo está falando de inteligência artificial como se fosse uma coisa que surgiu agora, no final do ano passado. Então, é uma coisa que já vem utilizando há muito tempo. Netflix usa a inteligência artificial para sugerir produtos, sugerir filmes, sugerir séries. Então, esses modelos já são bem utilizados. Até você falou da área da saúde, na área da saúde também é utilizado inteligência artificial para fazer predição de exames. Então, fazer aquela seleção de exames que os pacientes fazem, aquele exame de imagem, e aí a inteligência artificial vai fazer uma análise naquele exame e separar ele nas pastinhas já para o médico que for fazer o laudo, já pegar no lugar certo. Então ele já vai no lugar certo e vai ver que aquilo ali tem uma
pretensão a alguma coisa. A gente até abordou alguns episódios anteriores sobre isso, né, Marcos? Sim. No caso do câncer, né, esse análise de padrão, vamos falar de imagens especificamente, né? Que o pessoal, todo mundo já conhece o Google Fotos, né? Que ele reconhece o rostinho, consegue organizar em pastas ali as fotos que aparecem as pessoas que você designar. Para o diagnóstico precoce do câncer, o diagnóstico histológico é um pouco parecido, porque a máquina consegue analisar milhões e milhões e milhões de padrões e quando tem um que destoa, ele sinaliza como suspeito. Então, a máquina fazer isso numa velocidade muito grande em relação ao olhar humano, né, que analisa cautelosamente, um por um, faz toda a diferença do mundo se o diagnóstico ali for de malignidade e que a rapidez no início de tratamento é fundamental para o sucesso, né? Isso. Já utilizado na beneficência portuguesa esse tipo de diagnóstico. De inteligência artificial. Isso. Legal. Já fazem isso lá e é justamente nessa área de tratamento de câncer. Eles já fazem essa parte de análise das imagens para poder fazer uma separação. E do outro lado do espectro tem, por exemplo, a gente comentou recentemente sobre o AlphaFold, que é lá a inteligência de IA do Google para fazer a predição 3D de, enfim, moléculas para poder ajudar no desenvolvimento de tratamento, etc. Então, a gente vê que o campo é de proteínas, na verdade, mas enfim, que o campo é muito amplo de como que essas IAs podem ajudar desde literalmente do micro até o macro, e tratamento, e diagnóstico, etc. Isso é uma das coisas mais fantásticas da medicina farmacêutica hoje, né? Prever como é que as proteínas se dobram, porque a conformação tridimensional de uma proteína é fundamental para ela se ligar a outras moléculas, ou seja, desencadear reações químicas, que é o princípio de um fármaco, por exemplo. Então, hoje a descoberta de novas drogas, antes lá do laboratório, antes do ratinho, antes dos testes clínicos, se procura as moléculas já conhecidas e vê, a partir dessa análise tridimensional que o software faz, quais que têm possibilidades de agir de acordo com o que o cientista deseja, né, para aquela patologia que ele está investigando. Então, é muito fantástico isso, e não é à toa que novas drogas, novas moléculas estão aparecendo aí com uma rapidez impressionante e vai impactar muito a medicina hoje. Tem até um artigo, Marcos, eu vou passar para você, como que a inteligência artificial está impactando a medicina. É uma coisa equivalente à nova penicilina. O grau de importância dessa tecnologia para a medicina e para a indústria farmacêutica como um todo. Eu vou deixar o link do artigo aqui para quem quiser dar uma olhadinha. Vale muito a pena ler e não precisa ser da área, não. Tá bem fácil de todo mundo entender. Se eu não me engano, é do Wall Street Journal, tá? Ah, legal. Eu queria ler também. Tá. Eu vou passar para vocês. Boa, vai ter aqui na descrição. E um paralelo curioso, né? O AlphaFold teve uma entrevista do Demis Hassabis, que é o CEO lá da DeepMind, na verdade, do Google, né, que é responsável por essa ferramenta. E eu vou deixar aqui também na descrição ele falando sobre como, por exemplo, existem Olimpíadas, basicamente, de previsão das moléculas, né, do 3D ali, de como é que seria a proteína, etc. E o sistema deles, basicamente, acabou com a brincadeira, porque ele conseguia prever com, assim, a margem de um átomo, né, como é que ia ser para lá ou para cá. E um paralelo com isso é o teste de Turing para as IAs conversacionais, as generativas. Teste de Turing, né? Quando que o computador vai passar a se comportar de um jeito que seja indistinguível de um ser humano. A gente até falou sobre isso no área de transferência da última semana, vou deixar o link também na descrição. E, Elza, eu queria entender de você, né, se a sua opinião sobre se o teste de Turing ainda é válido para essas IAs, e se ele não for, se existem alternativas, outros testes aí que o pessoal esteja propondo para que seja mais adequado para julgar eu vou chamar de humanidade aqui de um jeito muito errado, mas a humanidade dessas IAs. Na verdade, assim, ainda esses modelos, eles ainda não passam no teste de Turing, porque você consegue fazer umas pegadinhas que o modelo, ele cai. Então, dependendo da pergunta que você faz ao ChatGPT, por exemplo, ele cai na pegadinha. Então, se você pedir para ele fazer uma tradução simples de um termo, ele vai fazer a tradução literal. Ou dependendo da pegadinha que você faz no idioma, ele também vai cair. Então, ele ainda cai determinados tipos de perguntas que você faz. Então, ainda não passa num teste de Turing propriamente dito.
Ah, legal. Boa. Isso vai contra tudo que o pessoal que era mais entusiasta, eu inclusive, né, mas com conhecimento técnico um pouco mais raso, falou, não, esses já conseguiram aí acabar com o teste de Turing, vai precisar de uma outra coisa. Bacana saber que não, que Né, ainda na vai. verdade, não, porque assim, a gente conversa com o modelo e a gente fazer perguntas e faz perguntas já com um viés de resposta. Então você faz a pergunta não para fazer uma pegadinha no modelo, mas você já faz uma pergunta sabendo mais ou menos como que é a resposta e ele já tem um treinamento para te dar uma resposta mais cabível. Mas se você fizer uma pergunta muito específica, de um jeito muito bem específico, ele não vai saber te responder. E aí ele cai na pegadinha. E aí a gente entra no assunto dos prompts, né? Não basta você só conversar com um modelo de linguagem num chat de inteligência artificial. Você tem que saber fazer a pergunta, né? E eu acho que é isso que a maioria dos leigos não tá conseguindo alcançar muito bem, porque eu vi vários jornalistas aí testando o ChatGPT, quando teve aquele furor, né? Aquele recém-lançamento, todo mundo querendo entender, e matérias e artigos jornalísticos, assim, vergonhosos, porque você vê claramente que ninguém estava entendendo do que se tratava, né? Porque assim, na verdade, o que acontece? Quando você tem um modelo desse, você tem que primeiro entender como funciona. Então, esses modelos, o que eles fazem? Eles geram palavras aleatórias. Então, ele vai gerar uma palavra aleatória com base naquilo que você perguntou. E aí, ele basicamente é como se fosse o teclado do seu smartphone turbinado. Quando você coloca uma palavra, ele vai pegar ele pega o teclado não faz isso, né? Mas o GPT faz. Ele pega o contexto e vai colocando palavras na sequência para preencher todo o contexto. Então, ele vai gerando palavras aleatórias com base que a gente chama de temperatura, e essa temperatura é variável, justamente para o texto ficar bom de ler, né? E aí ele vai gerando isso. E quando as pessoas não entendem esse contexto, ele acha que qualquer pergunta que está fazendo a inteligência artificial do modelo está raciocinando e te dando uma resposta. E na verdade não, ele só está gerando palavras aleatórias. O episódio de hoje também é patrocinado pela Sotes Telecom. Tá de volta aqui. Muito obrigado à Sotes Telecom por estar patrocinando o Área de Trabalho. E a Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem complicação, sem fiação nova, quebradeira, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou lá no Facebook e no Instagram, procura por @SotesTelecom, fala que você escutou aqui o patrocínio e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigada, Sotes Telecom, por tornar os nossos usuários e nossos ouvintes aqui mais produtivos no dia a dia, otimizando o trabalho e fazendo com que as pessoas percam menos tempo. Tempo e produtividade tem tudo a ver e é o nosso lema aqui no Área de Trabalho. Isso entra um pouquinho, a gente vê os principais do mercado hoje em dia, né? Tem o ChatGPT, o Bing Chat, que é baseado, na verdade, basicamente lá no ChatGPT, então é quase a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né? Tem um temperinho da Microsoft em cima ali. Isso. Tem o Google Bard também concorrendo com os dois, eles estão ainda desenvolvendo o produto, etc. E eu suponho, até com as conversas que a gente teve aqui, a forma como a Bia usa, por exemplo, ela usa muito o Bing Chat, quais dessas IAs são mais úteis para quais situações? No que elas se sobressaem? Qual que é a vantagem de cada uma? Essa comparação entre as três. Tem as de imagem também, né?
Sim, sim, sim. Eu vou focar aqui nos modelos de conversar, senão a gente vai fazer um episódio de 60 horas, né? A gente pode fazer um específico sobre as IAs desenhistas, que é um assunto que eu acho muito legal. Eu tô usando bastante agora, elas também. Sim, né? Então, para quem for tirar mais proveito aí de trabalho ou para estudo mesmo, planejar aulas, como é o caso do Rony Peterson, quais são as diferenças dessas três principais aí? Olha, se você usar o GPT, que é o ChatGPT, que é o modelo da Vinci. Então, o ChatGPT, ele usa um modelo na versão gratuita. O Bing Chat, ele está utilizando o modelo 4. Acho que é o 4.0, e o Google Bard tem um modelo à parte dele. Mas se você pegar o ChatGPT e o Bing Chat, eles usam o mesmo modelo, mas eles foram treinados basicamente com poucos dados diferentes. Então, você tem um modelo base e aquilo que você falou, o temperinho ou mais da Microsoft, são dados a mais. E aí você vê que basicamente os dois é como se eles tivessem uma personalidade diferente, o ChatGPT e o Bing Chat, justamente por causa dos dados a mais que a Microsoft colocou nesse treinamento. E aí você tem um pouco de diferenciação nas respostas de um e de outro. E como o Bing Chat é ligado na internet, ele também, quando vai responder, ele te dá uma resposta mais, vamos dizer, atual. Na versão paga do ChatGPT, eu já acho que ele é um pouco melhor que o Bing Chat, em algumas situações. Mas tudo vai da situação. Por exemplo, se você está analisando um artigo, por exemplo, você deve, na verdade, utilizar os três. Ver dos três qual que te dá uma resposta mais satisfatória. Tá. Não dá para você ficar preso em um modelo e dizer, olha, esse modelo é melhor porque ele faz tal coisa mais rápido, dá uma resposta mais satisfatória. Na verdade, você tem que usar os três, e dos três ele vai te dizer, olha, você vai ter que selecionar ali dos três qual foi a melhor resposta, na verdade. Às vezes o Google Bard vai te dar uma resposta melhor do que tanto o ChatGPT grátis, quanto o ChatGPT pago, até do Bing Chat. Então vai depender do seu prompt também. Então, como a Bia falou, dependendo do seu prompt, a resposta vai vir melhor em um modelo do que em outro. Tá, entendi. Essa de ir comparando. Existem plataformas, eu não vou conseguir puxar da memória agora, me ajuda aqui, que deixa você fazer a mesma pergunta direto para vários modelos ao mesmo tempo já. E na janela, dividida em colunas, você vê as diferentes respostas, compara. O Bing Chat já tem isso, quando o Bing Chat que eu uso o Bing Chat junto com o Edge da Microsoft. No Edge você consegue abrir na mesma guia, dividido na janela ao meio, você abre o Google Bard e o Bing Chat, ou o ChatGPT e o Bing Chat junto. Então você consegue abrir os dois e jogar a pergunta para os dois, mas não colocando um prompt único para os dois. Entendi. Colocando um prompt único para os dois, nesse site, você dá muito acesso aos seus dados para empresas meio que duvidosas. Tá, entendi. Um excelente ponto. Inclusive, a gente vê muita startup e ferramenta que conecta a sua conta do Google aqui e vambora, né? Então, existe mesmo esse risco para gente ficar... Para gerar... vamos gerar... Tem um gerador de imagem aqui, vamos gerar uma imagem. Basicamente, ele usa um modelo do DALL-E, talvez com uma coisinha a mais ou não, sei lá, mas você está dando todos os seus dados para aquela empresa para fazer a mesma coisa que você faz em outro modelo. Exatamente. Vale muito prestar atenção nisso. Agora, uma coisa que eu achei curiosíssima que você fez nesse ano, entrando já no papo de prompts mesmo, foi usar o ChatGPT para recorrer de uma multa que você recebeu, né? Como é que foi isso? A multa foi cancelada ainda por cima, né? Então, como é que foi? Conta um pouco dessa história. Na verdade, essa história é legal porque, assim, eu tomei uma multa na Radial porque, ao sair na Radial ali, tem um empreendimento novo ali, onde era a Calunga e o Cubase. Então, naquela área ali é meio que tumultuado. Ele já tem um radar ali e fica alguns CTs ali. Então, naquela área ali, um carro parou do nada, eu parei atrás, liguei o pisca-alerta, vi que não era nada, desliguei o pisca-alerta e segui destino. E aí chegou a multa em casa, dizendo que eu tava com o pisca-alerta ligado. Fiquei indignado. Não, tomou a multa porque ligou o pisca-alerta. Aí eu falei, não, vou usar o ChatGPT para tentar recorrer a essa multa. Porque não tem como você tomar uma multa porque ligou o pisca-alerta. E aí
ao recorrer à multa, eu vi que, assim, na verdade, o que o ChatGPT me propôs? Ele falou o seguinte, ó, o CT ele deveria ter, pelo menos, identificado o condutor, porque o pulo do gato para recorrer àquela multa foi que o CT não identificou o condutor, e como ele não identificou o condutor, ele não soube especificar a gravidade da coisa. Então ele não conseguiria dizer, olha, você ligou o pisca-alerta porque, sei lá, do uso indevido. Ou você ligou o pisca-alerta porque, de fato, parou um carro na sua frente e você se assustou, ou para avisar o motorista de trás, você ligou o pisca-alerta. Ou uma pane elétrica, ou qualquer coisa. Então ele deveria ter parado o motorista e verificado a real situação. Então, como ele não viu a real situação, ele não poderia ter aplicado a multa, porque de fato foi uma multa indevida. Entendi. Então você tinha a razão na situação e usou o ChatGPT para achar a melhor forma de articular isso e recorrer. Porque assim, eu lendo a multa, eu vi essa parte. E aí eu tentei elaborar o prompt para focar nesse ponto, de como que eu poderia recorrer a isso. E também é um ponto interessante, porque assim, não dá para você chegar lá no modelo desse e fazer qualquer consulta de qualquer forma sem entender todo o contexto. Porque senão você vai cair no ponto que você vai tentar confiar nesse modelo e o que ele disser para você é verdade. Sim. Então você não pode levar isso a ferro e fogo. Esse tem sido um problema recorrente e frequente, e que bom que cada vez mais gente está prestando atenção nisso, né? De que o modelo responde, é muito articulado, muito eloquente, mas talvez seja tudo inventado. O lance das alucinações, né? Que a gente já comentou algumas vezes aqui, a gente vai voltar a falar sobre isso também ao longo aqui da nossa conversa. E a gente deu a volta no assunto, chegou nos prompts e na pergunta mesmo do Rony Peterson, e a situação é a seguinte, ele é professor de ensino superior, curso de jornalismo, e queria sugestões, dicas de como elaborar prompts para o ChatGPT e ajudar no trabalho acadêmico, então preparação de aula, produção de artigo científico, correção também de atividade e coisa assim. Então, para começar, acho que a gente pode explorar primeiro o que faz um bom prompt, que minimize, por exemplo, alucinações, talvez alguns exemplos disso, então vamos lá. Na verdade, assim, a alucinação, esse nome pegou, mas assim, eu particularmente não acho que o GPT alucine pelo simples fato dele não saber o que é realidade. Então, como ele gera palavras aleatórias, essa alucinação que a gente chama são palavras que caíram numa porcentagem errada de uma palavra e aí ele caiu em fio errado, vamos dizer assim. Então, essa alucinação, na verdade, é porque ele caiu numa palavra que essa palavra levou a um contexto diferente daquilo que o texto que você tinha pedido inicialmente. Tá. E para elaborar um bom prompt, você tem que fazer o seu texto com que ele tem que ser bem completo para responder a sua pergunta. Então, ele já tem que dar, por exemplo, um exemplo para o ChatGPT te dar essa resposta. Não dá para simplesmente você pedir uma coisa e pronto. Se você der um exemplo para ele, ele vai te dar uma resposta bem melhor do que sem o exemplo. Tá. Então, se você der um exemplo, citar um caso, ou fazer algo do tipo, ele vai te dar uma resposta melhor do que uma resposta simplesmente seca. Entendi. Na semana passada a gente até comentou um pouquinho sobre isso de o zero shot, que você faz a pergunta sem dar exemplo, o one shot, que você faz o prompt dando um exemplo, e o few shot, que você dá alguns exemplos ali no prompt e pede a resposta. E cai bem dentro disso, né? Então, existem situações em que esses diferentes métodos são mais adequados ou é sempre bom, por exemplo, dar pelo menos um exemplo para chegar numa resposta? Vai depender do tipo de pergunta ou de tipo de situação que você está fazendo. Mas, normalmente, se você der um exemplo, é bem melhor do que sem o exemplo. Você dá um exemplo de como seria a resposta dele, e aí ele vai te dar aquela resposta baseada no exemplo que você deu. Sim, entendi. Dá sempre o contexto. Isso que você comentou, né, de cair num fio errado ali, simplificando muito, é aquela coisa. Ele vai gerando por probabilidade qual que é a resposta seguinte que ele tem que te dar na sequência de palavras. Então, numa probabilidade que ele calcule errado, uma palavra que dê 50-50 ali, ele pode seguir uma avenida totalmente diferente e dar o exemplo, então, ajuda a direcionar qual que é, dentro do cérebro gigantesco de bilhões de parâmetros ali do modelo de linguagem, qual que é a área mais específica ali que ele vai abordar. Acho que com isso você dá o contexto, faz completo sentido. Agora, específico da pergunta do Rony, você que também é professor, né, então não tem ninguém melhor para responder, como é que você elabora prompts que te ajudam
a preparar as aulas, parte de correção de atividade também. Como é que você tem tirado o máximo proveito dessas IAs conversacionais, talvez ChatGPT e outras, no seu dia a dia no trabalho? Na aula, o que a gente faz? Normalmente a gente pega o contexto da aula e aí, como a gente já sabe, basicamente, o que ele precisa responder, fica mais fácil para a gente. A gente, como professor, já sabe mais ou menos o que ele deveria responder. Então, a gente pega, por exemplo, para ele gerar uma aula sobre um determinado assunto, ele vai gerar aquela aula, vai gerar aquele texto com base no que você pediu, e aí, quando você vai pedir, por exemplo, para ele gerar uma aula sobre ponteiros em C, ele vai gerar aquela aula para você, aquele texto inicial da aula em C, e aí você vai pescando aquelas partes que você mais gostou do prompt que ele te respondeu, e aí você vai pedindo para ele gerar mais coisas em relação àquilo. E aí você vai, por exemplo, pegando a sua aula e melhorando a sua aula, com base naquelas respostas. Então, não é uma coisa só. Não dá para fazer uma pergunta só e ele vai te dar uma aula pronta. Você vai perguntando e ele vai te respondendo. Entendeu? Tá, entendi. Para responder, por exemplo, para correção de atividades, você também consegue utilizar. Então, por exemplo, se você subir um PDF no Bing Chat, ele consegue te analisar aquele PDF e te dar a resposta com base no que você perguntou também. Então, dá para você fazer esse tipo de coisa. Porém, tem um ponto que eu acho que não foi todo mundo que percebeu, eu acredito, que o Bing Chat ele tem uma diferença entre uma conta pessoal e uma conta institucional. Então, dependendo da conta institucional, você tem acesso a mais recursos do que o Bing Chat padrão. Tipo o quê? Então, por exemplo, você consegue fazer análise de documento, você consegue gerar apresentações, então ele vai, se você pedir, dependendo do contexto, você fala, olha, gera uma apresentação de PowerPoint em tantos slides. Ele vai te dar o texto de como seria aquele tantos slides e ele meio que cria o PowerPoint, só que ele ainda não te dá o PowerPoint propriamente dito. É como se tivesse pronto para fazer aquele negócio, mas a Microsoft ainda não liberou a ferramenta pronta. Tá, entendi. A boa notícia é que tem IAs que fazem isso com o asterisco de cuidado com privacidade, etc. Então dá pra pular de IA pra chegar no resultado mais rápido, né? Mas, Elzo, isso ele faz aonde exatamente? O Bing Chat dentro do navegador? Porque agora tem o Copilot que tá prometendo fazer isso dentro do Windows mesmo, né? Mas aonde que ele tá fazendo? Eu faço isso no Bing Chat do Edge. Então, no Bing Chat do Edge eu tenho a conta padrão, que é a conta Microsoft @hotmail, e tem uma conta de institucional. Então, na conta institucional, que é a conta do trabalho, lá eu tenho acesso a coisas um pouquinho diferentes do que a conta padrão da Microsoft. Então, se você logar no Bing Chat no navegador, você tem um acesso a umas coisinhas a mais do modelo que ele te dá. Olha só, eu não sabia disso, tanto que todo mundo sabe que eu recomendo o Bing Chat o tempo todo para todo mundo, porque eu acho realmente ligeiramente melhor que o ChatGPT para muita coisa, mas eu uso o institucional, eu não sabia que ele tinha esse plus em relação à conta gratuita. Bom saber. Tá explicado por que eu sou fã, né, do Bing Chat. O Copilot do Windows 11 também funciona bem para algumas coisas. Ele demora um pouquinho mais, mas ele é bom também. Estão prometendo o 12 pro ano que vem, né? Será que sai aí totalmente integrado, já nativo no sistema operacional? Tá tendo um bochicho aí. Você tá com expectativa com relação a isso? Tô bastante, porque assim, no Windows 11 ele já tem, nessa nova atualização, você já tem o Copilot integrado ao Windows. Então, se você der um Windows C, você já abre o Copilot e já consegue fazer perguntas ali dentro do Windows mesmo. Mas ele é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais lento, porque até pegar no tranco ali, ele demora alguns segundos. Não é igual o Edge que você abriu e ele já tá pronto. Legal. Agora, Elzo, para chegar perto do finalzinho aqui da nossa conversa, falando sobre empregos, né? Depois desse boom novo das IAs que a gente viu com os grandes LLMs, etc., quer dizer, com os LLMs, né? IA generativa conversacional e etc., voltou a história de que as máquinas vão substituir os empregos, a IA vai substituir o emprego de todo mundo. O outro lado disso, a visão
de que a IA não vai substituir o emprego, mas sim que as pessoas que dominem as IAs vão passar a ocupar esses cargos. O Scott Galloway fala bastante sobre isso, eu concordo inclusive, né? Como é que você tem visto dentro dessa situação, quais são os empregos que mais têm se beneficiado com o uso dessas IAs e qual que é o caminho que isso está trilhando, que você tem visto? Uma coisa que eu percebi muito é que na área da educação os professores estão usando mais que os alunos. Bem mais que os alunos. Para fazer atividades. Porque assim, você pede, olha, gera 10 perguntas sobre o tema tal. Ele vai gerar 10 perguntas e você já tem as perguntas, as respostas, e aí você consegue aplicar na turma. É que o aluno é preguiçoso, Elzo. O aluno, ele não quer se esforçar nem para fazer os prompts e interagir com o modelo, entendeu? Ele quer tudo mastigadinho, é como se fosse uma cola. Ele entende aquilo como uma cola, pelo menos o grosso, né? Claro que não todos. Os mais inteligentes estão aprendendo a tirar proveito de um uso mais sofisticado. Mas o aluno médio, ali, aquele que escuta, aquele que ouve falar em ChatGPT pela imprensa, bem por cima, que vê aquelas análises catastrofistas, ou então professores amaldiçoando o ChatGPT, ele já fica esperto, mas ele vê um pouco que no contexto da malandragem, né? Tem isso, porque assim, tem aqueles professores que amam e tem aqueles professores que demonizam. Então, tem aquelas pessoas que demonizam e falam que, olha, isso aqui não serve para nada, se você perguntar ele vai te responder tudo errado e não sei o quê. Então, existem aquelas pessoas que quando você pergunta, ele vai demonizar a ferramenta. E existem aquelas pessoas que vão dizer, não, olha, você consegue utilizar de uma forma convincente, de uma forma boa para te ajudar a estudar e te ajudar a trabalhar. Acredito que assim, o caminho, na verdade, é esse. As pessoas deveriam fazer justamente isso. Aprender a utilizar para trabalhar. Aprender a utilizar para melhorar o seu dia a dia e melhorar a sua produtividade. Porque isso vai melhorar muito a sua produtividade. Exatamente. E desse pessoal que estava mais resistente, você observa que é uma quantidade cada vez menor de pessoas, cada vez maior, tá igual? Como é que tem sido a evolução ao longo desse ano? Tá diminuindo aos poucos, porque aquelas pessoas que têm uma resistência maior, ele tem uma dificuldade de aceitar o que a ferramenta faz. Então você vai falando devagarinho, dizendo, olha, a ferramenta é boa, você consegue utilizar assim, assim, assado, e aí as pessoas vão perdendo aquele preconceito com a ferramenta. Mas não é uma coisa instantânea, dizer, olha, pum, ligou, desligou o preconceito. O preconceito ainda continua um pouco, mas vai perdendo aquela resistência inicial. Legal, Elzo, muito obrigado. Para quem quiser continuar esse papo com você, faz como, as plataformas, como é que conversa direto com você? Só entrar lá no Twitter e perguntar lá no @ElzoBrito que eu respondo. Eu tô gostando muito do que o Elzo tá postando lá no Twitter. Ele compara o mesmo prompt para geração de imagem e ele retorna ali com a imagem do Bing Chat, a imagem do Midjourney, do Dolly. É interessante como eles fazem de maneiras diferentes e na minha questão pessoal, no meu gosto pessoal, o DALL-E tem gerado os resultados mais satisfatórios pro meu gosto, pelo menos, né? Principalmente o DALL-E 3 agora, né? O 3, isso, o 3. Absolutamente impressionante. Eu consegui respostas melhores até que o Stable Diffusion instalado na minha máquina. Olha. Porque tem uma diferença ali, que é o prompt do GPT. O Stable Diffusion ele só gera imagem. O GPT você consegue conversar com ele e ir melhorando a imagem. Então, tem uma imagem lá que eu consegui gerar de uma pessoa, um desenho de uma mulher com carimbos de datas. Essa daí, para chegar nesse carimbo de data, foi sofrido. Mas um problema de todas elas em comum é que elas não entendem camisa de time de futebol. Eu já pedi pra fazer gato com a camisa do Fluminense, com a camisa do São Paulo. Ele inventa as camisas. Todos eles inventam as camisas. Eu fico louca com isso. E provavelmente ele não vai conhecer aquele time tão a fundo, aquela camisa tão a fundo. Pois é. Pra colocar no gato. É complicado. Precisa mostrar mais gato com roupinha pra eles poderem com certeza. diferenciar.
Temos que alimentar mais a base de dados com camisas de times, gente. Fica a dica. Torcedores do Ituano, vocês sabem o que fazer. Elzo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua disponibilidade. O link para quem quiser falar com você no Twitter vai estar aqui na descrição do episódio. E para quem quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/68. Obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram o Text Expander e a Sotes Telecom. Obrigado a vocês que comentam, que recomendam, deixam avaliações aqui do Área de Trabalho. Obrigado ao Elzo mais uma vez pela participação. E a você, Bia, por semana após semana, tornar a nossa vida cada vez mais produtiva e útil com a tecnologia em nosso favor. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele, vocês, ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, graças a vocês que esse episódio surgiu, é bom que se lembre. E obrigado a você, Elzo, por aceitar o nosso convite, dar dicas maravilhosas aqui aos nossos ouvintes e falar mais desse mundo fantástico da inteligência artificial. Quem quiser mandar mais sugestões, mais comentários, mande seus prompts favoritos também, mandem seus resultados aí em geração de imagens. Não esqueçam de mandar a imagem e mandar o prompt também para a gente compartilhar com o pessoal aqui. Vocês podem fazer isso pelo Telegram, @BiaCunze, lá no meu Twitter, @GarotaSemFio. Aí eu já aproveito e já dou um RT para vocês também. E também podem mandar para o Marcos ou lá na nossa página do podcast, né, Marcos? Isso mesmo, gigahertz.fm/feedback. Quem quiser falar comigo, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon, no Instagram e também no Threads. Apresento por aqui o A Fonte toda segunda-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Para quem curte IA, participo do Hipsters Fora de Controle para a Lura, que sai toda sexta-feira também lá no feed do hipsters.tech, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todas e até semana que vem.